Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso NAFAD Web. O NAFAD é o Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo. A nossa missão é divulgar a motilidade e aspectos e tópicos da gastroenterologia para vocês. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente tem um dia super especial que a gente escolheu para abrir esse novo formato. E o nosso tema de hoje, eu me chamo Manuel Galvão, e o nosso tema de hoje é sobre refluxo e tosse. Uma coisa que cruza as especialidades, são sintomas que a gente tem que investigar, e surgiu da ideia de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, porque às vezes a gente não sabe se a tosse gera o refluxo gera a tosse. É lógico que tem muita ciência por aí, a gente vai contar agora com 3 apresentadores da melhor qualidade a nível nacional e internacional. Vocês vão gostar, nós vamos abordar aqui da gastroenterologia, o aspecto, como encara esse assunto, a pneumologia e a otorrinolaringologia, e depois vocês vão ver um debate, né, aqui muito especial, porque esse tema é realmente sucinto. Então, sem mais delongas, sejam mais uma vez bem-vindos, eu espero que vocês aproveitem o nosso conteúdo. Eu vou passar a palavra agora para o nosso coordenador, o doutor Antônio Fábio Teixeira. Fábio, é com você. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, amigos. Aqui é uma arena de debates, mais um encontro de grandes amigos, tá? Primeiro, gostaríamos de agradecer a grande participação da Sociedade de Motilidade da FBG por estar aqui nos brindando com sua manta, e a nossa APSEM, que nos trouxe para essa nova plataforma, tá? Sem demorar muito, eu vou trazer a vocês a nossa rainha da motilidade, a querida Carla Granja. Ela é coordenadora da CGA, coordenadora do grupo do NAFAD. Ela vai falar para vocês um pouquinho de como o gastro visualiza a tosse versus o refluxo. Então, nós vamos apresentar a visão do gastroenterologista e o que a gente tem de conceitos atuais. Esses são os meus conflitos de interesse. Numa abordagem inicial da tosse, nós devemos levar em consideração a gravidade da tosse, em especial descartar sintomas de alarme, e classificá-la com relação à duração em aguda, subaguda e crônica. Quando falamos em doença do refluxo, nós estamos normalmente falando em tosse crônica, que tem uma duração de mais de 8 semanas, ou em subaguda, mas com maior frequência na tosse crônica. Inúmeros fatores podem ser desencadeantes da tosse, e eles são divididos em exposições e em doenças. A doença do refluxo faz parte de um desses fatores desencadeantes, e o modelo fisiopatológico mais aceito atualmente leva em consideração 2 componentes. O componente primeiro seria o fator desencadeante, a exposição ou a doença. Esse fator desencadeante por si só muitas vezes não gera o quadro de tosse, haja vista pacientes com doença do refluxo que não apresentam quadro de tosse, e a associação desse fator desencadeante com o que nós chamamos de síndrome de hipersensibilidade à tosse, que é composta pela sensibilização central ou pela disfunção motora da laringe. Esse componente por si só pode sim desencadear a tosse, haja vista aquelas situações em que nós não temos um fator desencadeante aparente e mesmo assim nós temos um quadro de tosse crônica. A associação desses 2 mecanismos gera a tosse crônica e são alvo das investigações para que a gente possa avaliar esses pacientes de uma forma um pouco mais completa. Além disso, no que concerne a doença do refluxo e a tosse, nós temos como objetivos de investigação 3 importantes fatores. A tosse, ela pode ser fazer parte de uma síndrome refluxo-tosse, ou seja, o refluxo que causa a tosse, e isso ocorre, segundo esse trabalho importante aqui, em 47,9% das vezes. Mas muitas vezes essa própria tosse pode causar o refluxo e existe uma simbiose dessas 2 situações, o que acaba complicando um pouquinho essa definição e esse diagnóstico, e existem situações em torno de mais ou menos 28%, em que o paciente, apesar de ter doença do refluxo, essa doença do refluxo não apresenta uma relação temporal com a tosse. O nosso objetivo é avaliar o refluxo
tosse, a síndrome refluxo-tosse. Outro dado importante é como a doença do refluxo pode ser o fator desencadeante. Ela pode ocorrer através de uma ação direta, pela presença do refluxo proximal ácido ou não ácido, gerando uma irritação e a inflamação da laringe, ou uma alteração, ou até mesmo por broncoaspiração do conteúdo gastroesofágico. No entanto, essa ação também pode ocorrer de forma indireta, por reflexo vagal, através de estímulo de quimiorreceptores da mucosa esofágica e apenas com refluxo distal. O que eu quero dizer com isso é que nós não precisamos que haja refluxo proximal para que a doença do refluxo gastroesofágico ou um episódio de refluxo desencadeie um episódio de tosse. Além disso, na síndrome refluxo-tosse, nem sempre nós estamos falando da mesma doença. Nós podemos ter pacientes com doença do refluxo gastroesofágico que apresentam tosse ou que geram tosse, mas nós também podemos ter pacientes que apresentam refluxo fisiológico ou uma doença do refluxo gastroesofágico tratada, portanto, em nível fisiológico, que também apresenta tosse, apesar disso. Na primeira situação, o foco do tratamento é o tratamento da doença do refluxo propriamente dita. Já na segunda situação, o foco do tratamento é o tratamento da hipersensibilidade relacionada a esse desencadear dessa tosse. Assim, eu tentei simplificar um pouco o nosso raciocínio através da seguinte organograma. Quando nós temos uma suspeita de síndrome refluxo-tosse, nós podemos realizar um teste terapêutico e nessa situação nós estamos presumindo que este paciente tem doença do refluxo gastroesofágico. Nós não estamos tendo a certeza, mas presumindo, e podemos realizar o tratamento com IBP e medidas comportamentais por 3 meses. No entanto, quando eu quero comprovar a doença do refluxo, na maioria das vezes, nós realizamos uma endoscopia digestiva alta como um primeiro exame, e o porém é que muitas vezes, em 70% dos casos, nós não conseguimos essa comprovação diagnóstica, porque esses pacientes muitas vezes não apresentam uma esofagite erosiva mais severa, tipo B, C, D, ou mesmo a presença do Barrett. Nessa situação, quando nós conseguimos comprovar a doença do refluxo através da endoscopia, nós podemos lançar mão de um tratamento. Daí nós temos a certeza do diagnóstico, mas fazemos uma presunção em relação à doença do refluxo e à tosse, ou seja, este paciente pode ter doença do refluxo, mas não necessariamente ser a causa da tosse. Mesmo assim, nós podemos realizar o tratamento com IBP e medidas comportamentais por 3 meses. Se isto falha, ou se a endoscopia é negativa ou inconclusiva em comprovar a doença do refluxo, é importante que nós realizemos a monitorização ambulatorial da doença do refluxo para comprovar a doença do refluxo, fazer a correlação com o sintoma e fazer diagnósticos diferenciais. Aqui nós objetivamos a certeza diagnóstica. Com relação à impedância pH-metria esofágica, ele é o teste mais sensível para detectar todos os tipos de refluxo gastroesofágico, com relação ao ácido, fracamente ácido, a sua composição, a extensão proximal e a duração, ou seja, o clareamento do refluxo físico e químico. Aqui os senhores veem um exemplo de uma impedância pH-metria, em que aqui nesta tela nós vemos o gráfico, aqui a imagem em alta resolução, e de um episódio de refluxo ácido, em que dentro de uma janela de 2 minutos, na sequência, o paciente relata a presença da tosse, comprovando essa correlação de sintoma refluxo, tosse e refluxo ácido, como refluxo causando a tosse. Nessa outra situação, aqui na parte de baixo, onde a gente vê a pH-metria, nós vamos ver que essa correlação já é com um refluxo não ácido. Em uma outra situação, também de impedância pH-metria, nós conseguimos mostrar um paciente que se queixa de pigarro e tosse, e depois, na sequência, ele tem o episódio de refluxo, ou seja, a tosse gerando o refluxo ácido, e, por fim, nós temos situações como essas em que a tosse relatada pelo paciente não tem nenhuma correlação com nenhum episódio de refluxo, nem antes, nem depois. Então, a impedância pH-metria, como demonstra esse estudo multicêntrico importante, com 192 pacientes,
ela tem a possibilidade de detectar em 25,5% das vezes a relação positiva refluxo do ácido ou não ácido com a tosse. E em torno de mais ou menos 22,2% seriam excluídos sem avaliação dos refluxos não ácidos. O que eu quero dizer com isso é que essa porcentagem de pacientes tivessem realizado um outro exame, só, por exemplo, a pH-metria esofágica, eles não teria sido feita a correlação entre o episódio de tosse e o refluxo, porque esse refluxo que esses pacientes apresentam é o chamado refluxo não ácido. Portanto, há um benefício adicional à pH-metria em relação à impedância pH-metria, porque elimina 20% a 50% de falsos negativos e explica a não resposta ao IBP em parte expressiva dos pacientes. Assim, com relação ao tratamento, na síndrome doença do refluxo e tosse, ou seja, já feito o diagnóstico, nós podemos iniciar com medidas comportamentais e IBP por 3 meses. Aqui eu faço um adendo de que a maioria dos trabalhos, e esse trabalho muito importante, mostrando que o IBP sozinho, sem a associação com as medidas comportamentais, não tem uma boa resposta na resolução da tosse desses pacientes. Se ocorre uma resposta positiva a esse tratamento, eu posso manter esse tratamento por mais 3 meses, ou se essa resposta se torna negativa ou ela é negativa desde o início, nós temos a hipótese de que essa tosse é uma tosse refratária, e aí nós precisamos investigar esse paciente através de uma impedância pH-metria em uso de IBP, e pensar na possibilidade de uma hipersensibilidade ao refluxo e muitas vezes associar ao tratamento a chamada neuromodulação. No que concerne a isso, esse trabalho mostra que um up-to-date com relação aos neuromoduladores no tratamento da tosse crônica. Nós temos aí várias opções de neuromoduladores e aqui nós chamamos a atenção para a gabapentina com uma resposta em torno de 75% de melhora nesses pacientes que apresentam esse componente de hipersensibilidade. O uso e a associação de medicamentos e de tratamentos extra o uso do IBP é uma concordância em 90% dos experts. Assim, eu gostaria de concluir que, chamando a atenção para que apenas 1/4 dos portadores de tosse crônica inexplicada possui o quadro induzido pelo refluxo. A ausência da resposta ao IBP, ela vai nos fazer questionar o papel do refluxo não ácido e se esse diagnóstico de doença do refluxo ele está correto ou não. A presença de sintomas típicos e exames alterados aumenta a possibilidade da resposta terapêutica, ou seja, o paciente que tem tosse associado a uma pirose, uma regurgitação, que apresenta a esofagite erosiva à endoscopia, ou uma impedância pH-metria alterada, ele tem uma melhor resposta, uma melhor possibilidade de resposta terapêutica positiva. O maior desafio é identificar esses pacientes e identificar os pacientes que podem se beneficiar da terapia anti-refluxo a longo prazo. No que concerne à cirurgia, nós podemos discutir um pouco mais depois durante o debate. A cirurgia ela pode ser indicada, mas somente em alguns casos muito selecionados. E outras terapias, como os neuromoduladores e os antidepressivos, podem ser tentados em pacientes refratários. Obrigada. Como seria tudo simples, tudo muito válido, se a gente conseguisse encontrar um paciente com azia, com inflamação no esôfago, com tosse, que a gente poderia concluir. Mas muitas vezes isso não é a nossa realidade. Temos um paciente que a gente não encontra nenhum fator que dê essa certeza ao diagnóstico, isso que a gente está buscando, e a gente precisa de um otorrino. Para isso, chamamos o Dr. Paulo Perazzo. Ele é membro assim, assíduo do nosso grupo de motilidade, é professor da Universidade do Estado da Bahia. Que, Paulo, traduza para a gente como um otorrino pode nos ajudar, pode elucidar esses detalhes para o gastro. Tá bom? É contigo, meu querido. Primeiro, agradecer esse convite brilhante e ver o apoio, né, vocês todos, Sociedade de Motilidade Digestiva, Federação Brasileira de Gastroenterologia, mostrando a repercussão que essa união desse grupo ocasionou. Então, isso me dá uma responsabilidade hoje de noite de falar um pouco em nome dos otorrinos e dizer que vocês estão no caminho certo, não é?
que há absolutamente 3 caminhos para que a gente possa fracassar, vamos dizer, na vida, e entre eles está aí: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Então, eu vou estar aqui hoje também com um bocado, muito mais perguntas do que respostas, talvez. Então, esse agradecimento, essa mensagem, e indo direto à minha apresentação pessoal, como você disse, eu caminhei um pouquinho. Hoje eu trabalho em 2 cidades, sou bimunicipal e professor dessa Universidade do Estado da Bahia. E como tem colega aqui da Unifesp, onde eu fiz o doutorado. A declaração de conflito de interesse, eu não tenho nenhum, fico que nem um passarinho voando aí, posso parar em qualquer ninho. E tosse é um sintoma que para o otorrino também é desafiante. Só que a tosse que mais aparece no consultório do otorrino não é exatamente a tosse crônica. A tosse crônica é referenciada pelos nossos amigos pneumologistas. A tosse que aparece no dia a dia do otorrino é a tosse aguda, né? Aquela que dura 3 semanas, que são os quadros de virais agudos. Estamos aí exatamente no período de um deles, e um dos sintomas do coronavírus, da Covid-19, é exatamente tosse. E isso vai muito no consultório do otorrino. Mas a gente vai falar aqui hoje, obviamente, da tosse crônica. A gente sabe que tem um impacto social muito grande, e isso aqui, como na tela está bem evidente, determina, às vezes, um número enorme de consultas, às vezes até para não médicos, até para áreas afins da medicina, vamos dizer. Então, isso, muitas vezes, esse paciente é frustrado, é ansioso, é deprimido, ele vem com uma esperança muito grande. Então, o que chega ao otorrino é exatamente os que vêm dos nossos amigos pneumologistas ou gastroenterologistas. E, pensando assim, na tosse crônica, esse painel é muito interessante por ser multidisciplinar, porque muitas vezes a gente, como otorrino, a gente precisa do gastro, às vezes precisa do pneumologista, obviamente, e tem que lembrar o que está aqui em cima, que a etiologia é diversa. Então, quando Carla fala que 1/4 dos pacientes com tosse crônica são ligados à doença do refluxo, obviamente, onde estarão os 3/4, a causa dos 3/4? Certamente passa pelo consultório do otorrino, porque a gente não pode esquecer que a gente identifica as causas óbvias, mas existe um número enorme de causas não óbvias. E não podemos esquecer, nesse trabalho multidisciplinar, o esôfago não tosse, o pulmão não tosse. Quem tosse verdadeiramente é a laringe. Por isso, está aqui nesse trabalho excelente, né, do Chest Guideline, falando o que vem muito no consultório com relação a refluxo, que é a disfonia, muito mais do que tosse até. E algumas dificuldades de deglutição e ligados também à área do otorrino, e ligado a outro campo que nem une os otorrinos, a área do gastro também. Então, é por isso que estamos aqui, os otorrinos, tentando responder essa pergunta dificílima: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Entre as causas que eu aprendi há mais de 30 anos, desde o ambulatório de tosse do professor Palombini, que eu frequentava na Santa Casa Misericórdia durante a residência na PUC, mas que eu ia à Santa Casa, tinha um ambulatório há mais de 30 anos, eu sou formado há 37 anos, existia esse ambulatório de tosse, e eu ia nessas reuniões, e uma das causas que se falava muito está aí na tela, a rinocinusite, e isso continua em 2019, nesse guideline do STES está lá, avaliar objetivamente a presença de asma, rinocinusite e refluxo. Claro que eu não vou ensinar ninguém aqui a avaliar refluxo, vou só fazer um en passant, muito menos em asma, mas vou falar um pouco da rinocinusite e da laringite. E vou me ater no final um pouquinho das causas raras também, que envolvem justamente a laringe. Um outro ponto de referência para essa palestra é esse relatório aí do European Respiratory Journal, onde ele faz uma coisa que eu aviso aos residentes, que é aqueles flags, né? Exatamente no slide anterior. Mas o que é que cita durante a leitura desse trabalho me chama a atenção, que eu gostaria de criticar como otorrino, não é? E aí eu vi todos os que escreveram esse guideline não têm otorrino. Então, é uma visão de um outro lado, não é? Mas não é uma visão profunda sobre o que se passa na laringe e no nariz. Então, olha o que ele fala, por exemplo, de rinoscopia. Maybe helpful, né? Pode ser. Eu não acho, eu acho que olhar o nariz por dentro para identificar polipose e outras doenças nasais é fundamental, E lá no final, ele vai falando da rinoscopia, eu vou comentar sobre a laringoscopia, mas ele diz que seios, né, a tomografia dos seios paranasais não é necessariamente um achado. Não é isso que a gente vê continuamente. A gente vê uma série desses pacientes que são referendados
para o nosso consultório com problemas realmente de seios paranasais. Eu não vou, obviamente, me ater a todos os achados tomográficos, não sou radiologista, e vou diretamente para o que me interessa, que é o que eu faço no dia a dia, que é a fibroendoscopia e a endoscopia rígida. Toda vez que eu quero fazer uma avaliação rinocinusal, a gente começa por esse exame, esse armamentário, que é facílimo para o otorrino e faz parte do dia a dia. Se for necessário, a gente utiliza a tomografia aqui para o diagnóstico de rinocinusite crônica, que é uma causa da tosse crônica, é fundamental para a gente. Então, envolve também, só que aqui em 10 minutos não há tempo para falar. Então, lembrando para aqueles que não estão habituados a ver o nariz por dentro, na hora que a gente faz uma endoscopia, nós somos capazes de ver uma pituitária, uma mucosa normal, podemos ver alteração talvez mais frequente que a polipose nasal, e podemos ver quadros agudos com secreção purulenta, e muitas vezes os quadros de rinopatia crônica, a mucosa existe uma transformação. E lendo esse outro trabalho, não é? Sobre tosse, que manda avaliar objetivamente a presença de rinocinusite, adorei esse termo, esse outro trabalho não, o mesmo trabalho, desculpa. Esse Upper Airway Cough Syndrome. O que nós chamávamos no passado seria rinocinusite ou de síndrome inflamatória das vias únicas, né, da via aérea única, que Palombini já falava há muito tempo, há mais de 30 anos. Que agora mudou de nome, veio para esse nome de Upper Airway Cough Syndrome, uma síndrome da tosse da via aérea superior. Então, eu frisei aqui que a gente não pode avaliar uma forma de tosse crônica sem avaliar rinite alérgica, sem avaliar sinusite e sem avaliar a rinite não alérgica e logo em seguida a laringe. Então, a forma que é difícil aqui é quando ele diz a palavra objetivamente. Essa aqui não é tão simples, mas dentro do nariz a gente tem achados muito mais fidedignos até de relacionar com tosse crônica o nariz sendo uma causa. Como, por exemplo, o que vocês viram anteriormente, uma polipose, ela provoca um gotejamento nasal contínuo. Agora vamos para a laringe, né, para a gente aproveitar bem os 10 minutos. Olha o que ele diz ali, no Upper Airways, né, nas vias aéreas superiores. Ele diz que pode ser executado com fibra ótica uma laringoscopia. Olha, o exame de definição, a fibra ótica é excelente, mas existe um exame que se chama videotelescopia, que também dá detalhes na laringe muito melhores. A fibra é ótima porque aqueles que dão menos atenção, deixa eu explicar um pouquinho. A gente olha o nariz, a fibra é flexível, a gente olha a rinofaringe e depois a gente olha a supraglote e a laringe. Então, faz um exame completo. Porém, ele não consegue, com a tecnologia que nós temos, dar um detalhe específico. E ele diz aqui, ó, de novo, may be performed. Pelo amor de Deus, não dá para falar em tosse crônica sem olhar a laringe, que a laringe é que está tossindo. Tá? Tudo bem, o exame tem uma sensibilidade e uma especificidade baixa. Para quê? Para quê? A primeira coisa que tem que ser respondida é: esse exame está aí, o macaquinho, dizendo isso é sensibilidade e uma especificidade baixa para diagnóstico do refluxo, mas não para as doenças laríngeas, tá? Então, é uma forma que está escrito. Esse paciente, se eu imaginar que eu não vou fazer uma videolaringoscopia, e ele aqui é os menos afeitos a ver uma laringe, olha um caso de monocordite que eu vou mostrar no final qual era a causa, com raio-x normal de pulmão, com consulta feita já com pneumologista. E o que Carla falou, que eu adorei a palavra aqui, né? Você vai fazer uma presunção, né? Se você tem uma presunção da doença do refluxo, óbvio que você vai fazer o citado por aí, medida dietética, perda de peso, você pode entrar ou não com IBP. E se entrar, tem que prolongar, aprendemos com os gastos, que só adianta exatamente por um período maior, e essa é a nossa experiência também. Esses pacientes só vão melhorar com um período maior. Mas o ideal para a gente não é presunção, o ideal é que a gente possa ter uma arma mais potente. Esse trabalho me encantou, eu já conhecia um trabalho há mais de 10 anos, foi quando eu fiz o mestrado na Santa Casa, que exatamente é uma pesquisa de pepsina. E esse tipo de tecnologia se chama Hestec, que é tentando que isso seria o ideal para o otorrino, que a gente tivesse um exame, pegasse a saliva do paciente e levasse a um aparelhinho e dissesse que esse paciente tem uma possibilidade muito grande de ter refluxo. Então, esse exame certamente um dia vai cair na nossa prática, ele é um exame barato, né? O grande problema é a técnica. A técnica
é que não nos dá uma especificidade, mas nos dá uma sensibilidade muito baixa, de 41%, ou seja, mais da metade dos pacientes não vão ser diagnosticados. Mas ele é um futuro, eu enxergo ele como um futuro, porque ele é prático e é barato. Então, o dia que eles melhorarem essa técnica, esse sistema de medida, que é o DXCP8, aí a gente vai conseguir, com a saliva do paciente, tratar esse paciente de uma forma muito mais com certeza, ou se não certeza, mas com a evidência muito maior. Porque, infelizmente, ainda com a técnica, essa DXP8, não é ainda um teste adequado. Não é que a pepsina não seja um fator, mas que o teste dele não é capaz. Então, isso eu acho que o tempo vai evoluir e, no futuro, a gente vai ter um exame que dê ao otorrino uma capacidade de ver. Enquanto a gente não tem isso aí, o que a gente tem é uma videofaringolaringoscopia, que a gente começa a examinar esse paciente dentro da boca, e o que a gente observa com muita frequência é que esse paciente tem achados já na faringe que fazem a gente suspeitar. Isso pode ter uma baixa sensibilidade ou uma baixa sensibilidade? Acredito que sim, todos os trabalhos demonstram que sim. Porém, isso nos ajuda muito, porque esses pacientes não têm queixas espécies. E um dos achados mais frequentes na videolaringoscopia, que a gente vai, com o passar do tempo, tentar, é essa hiperemia e esse edema retocricóide. Claro que isso é visto numa série de pacientes que não têm refluxo, mas quando o paciente tem uma história positiva para refluxo, o paciente tem uma história de tosse crônica, e a gente acha isso aqui, a gente dá importância. A outra coisa que ainda é importância, que é um achado novo, chama pseudosuco, que seria um desdobramento da prega vocal, e isso cada dia está sendo mais valorizado também. Mas não é só da suspeita do refluxo que o otorrino pode ajudar na tosse crônica. A gente pode ajudar aqui, ó, nas causas raras. E esse eilo chegou para ficar, que a gente chamava no passado de movimento paradoxal, mas hoje a gente chama de eilo, que é Exercise Induced Laryngeal Obstruction. Além de dar tosse, ele causa, esse é um cedido por esse colega da Nova Zelândia, é um exame para tentar objetivar o paciente está com um capacete, ele começa a correr como se fosse fazer um exercício numa academia, e o que é que ele faz? Durante o exercício, ele faz uma obstrução intensa e severa nesse paciente. E, às vezes, o primeiro sintoma desse paciente, ou mais frequente, é exatamente a tosse, tá? Junto com a dispneia, com a falta de ar durante os exercícios severos. Claro que a gente não dispõe ainda desse armamentário que eu tive lá tanto na Noruega como na Holanda. Hoje ele mora na Holanda, mas ele é norueguês, na cidade de Bergen, que eles têm tudo isso aí e pesquisa muito no Exercise Induced Laryngeal. Mas eu vou voltar para uma causa bem brasileira. Lembra aquele caso que eu mostrei, monocordite? Pode ser alterações intralaríngeas, mas também pode ser uma causa rara de tosse crônica com raio-x normal. E esse paciente, eu só cheguei ao diagnóstico pensando que era uma monocordite, ele tinha um raio-x normal, e quando eu achei um tecido bastante estranho, que eu mandei examinar no laboratório, era um caso de tuberculose laríngea, praticamente com uma história completamente fugindo ao normal. Então, eu acho que no caso desse paciente eu ajudei bastante, e aí é o papel do otorrino. Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção. Parabéns, meu querido. Parabéns. Obrigadão. Fabuloso. Tá? Mas, assim, vamos descer um pouco mais. Se você não conseguiu nos elucidar todas essas 75% que Carlinha nos deixou para poder definir onde é que está vindo, vamos chamar nosso querido Ricardo Guzman. Ele é o professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, é um grande entusiasta da tosse, um estudioso violento. Trabalhamos juntos há muito tempo nessa interface entre otorrino e pneumo. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser replicada pelo Brasil. Então, Ricardo, por favor, nos dê a sua visão, a visão do pneumo. Como o pneumo pode ajudar o gastro no seu consultório com quadros de tosse, meu querido? Agradeço a Fábio, agradeço ao NAFAD. É sempre uma alegria imensa trabalhar com vocês e estar com vocês aqui hoje. Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Ótimo. Então, o que ocorre eu sou Ricardo Figueiredo, professor de pneumologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, e
esses são meus conflitos de interesse em relação a esse ponto específico. E eu queria compartilhar com vocês, na verdade, que tosse crônica realmente é uma entidade extremamente complexa e que facilita bastante quando nós encaramos isso como uma síndrome multifatorial dentro de uma equipe multidisciplinar com a abordagem das multifacetas relacionadas aos aspectos fisiopatológicos relacionados à doença. Então, nós precisamos parar de desmembrar a entidade tosse crônica dentro das subespecialidades e encarar isso como um todo. Então, como já foi muito bem elucidado por Carla, geralmente nós temos um fator desencadeante, que pode ser ou uma exposição ou uma doença propriamente dita. Aqui hoje nós vamos falar mais sobre a doença do refluxo gastroesofágico, refluxo faringolaríngeo, e isso está relacionado na tosse crônica específica, há um reflexo de hipersensibilidade, tá certo? Esse reflexo de hipersensibilidade, ele pode ser um reflexo central, inerente ao próprio paciente, ou pode ser uma disfunção laringea. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que isso envolve, na verdade, uma modulação tanto de receptores centrais, tá certo? Que pode estar na laringe, podem estar na transição diafragmática, mas também receptores periféricos presentes na carina, tanto a carina principal e na carina secundária. E é muito importante entender que, principalmente quando essa tosse ela dura acima de 8 a 12 semanas, na maioria das vezes é uma entidade multifatorial, que envolve esses gatilhos que eu conversei com vocês, os receptores, tanto periféricos quanto centrais, inclusive a modulação cortical da tosse, que também é muito importante nesses pacientes. Então, é uma entidade realmente bastante complexa. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é uma abordagem sistemática do paciente com tosse crônica, envolvendo o refluxo faringolaríngeo, doença do refluxo gastroesofágico, mas também algumas outras causas respiratórias, porque isso facilita bastante a abordagem dessa situação. A primeira dica que eu dou para vocês, amigos, é quantificar essa tosse de maneira objetiva. Tente quantificar na primeira consulta e, na consulta subsequente, tentar conversar com o paciente para saber o quanto aquela medida, entendeu, objetivamente resultou de melhora com essa tosse. Isso tem me ajudado muito na prática clínica. E na primeira consulta, é muito importante um inquérito muito detalhado sobre tabagismo, medicações, antígenos inalatórios, como o professor Paulo Perazzo falou. A gente tem que entender, entendeu, principalmente o que são os aeroalérgenos, então exposição a aves, exposição a ácaros da poeira, mofo, exposições ocupacionais. Feira de Santana é um grande polo industrial, então frequentemente nós temos exposições ocupacionais relevantes e tem que, na primeira consulta, estabelecer uma história que seja sugestiva se esse paciente teve ou não exposição a corpo estranho. E pela própria nossa diretriz brasileira, nós temos que avaliar uma baciloscopia no escarro, fazer uma avaliação radiológica e uma avaliação espirométrica. O que eu queria conversar com vocês é que todas as vezes que vocês pensarem em usar propedêutica armada, qualquer exame complementar, a gente tem que pensar sempre entre a probabilidade pré-teste, entendeu, dessa condição existir, e depois, uma vez que você tem o resultado do exame, qual é a probabilidade pós-teste desse exame ele modificar uma conduta. Então, de maneira bem objetiva para um grupo multidisciplinar, eu vou falar alguns exames que modificam realmente conduta. O primeiro dele é a avaliação radiológica de tórax, porque, basicamente, as síndromes infecciosas, e aqui realmente um destaque para a tuberculose. É claro que nós podemos ter formas incomuns, como tuberculose brônquica, tuberculose laríngea, mas, via de regra, o raio-x de tórax ele é capaz de dar sinais de tuberculose em atividade. É muito importante também, principalmente numa tendência populacional de envelhecimento da população, avaliar neoplasias, corpos estranhos metálicos, que não são biológicos, eles costumam ser radioopacos. E uma dica que eu quero compartilhar com vocês, isso tem bastante evidência, que se você tem um paciente com exame físico normal, um estudo radiológico de tórax normal, a tomografia de tórax, apesar dela ser alterada em 6 a 58% dos casos,
ela geralmente não muda a conduta. Então, ela tem um baixo rendimento em termos de outros diagnósticos diferenciais. Então, via de regra, se você tiver um raio-x de tórax normal, exame físico normal, a tomografia de tórax vai acrescentar muito pouco na mudança terapêutica desse caso. A avaliação funcional, através de uma espirometria, se você vai usar medida de volumes pulmonares, ela também pode mudar a conduta, porque como nós vamos ver, uma das grandes síndromes responsáveis pela tosse crônica é a tosse variante asma. Então, toda vez que eu tenho uma espirometria com evidências de obstrução ao fluxo aéreo ou sinais de hiperresponsividade brônquica, eu posso identificar um cluster de casos de tosse variante asma, e esse subgrupo, é um fenótipo mais responsivo a corticoides inalatórios. Nós temos também alguns marcadores, que é o óxido nítrico inalatório, mas especialmente a eosinofilia sérica. Se você tem eosinofilia sérica, há um hemograma, um exame simples, bastante acessível, isso aumenta a chance de resposta. E se eu tenho obstrução fixa, eu posso me levar a mão a lançar a mão de corticoide inalatório associado a broncodilatadores de longa duração. E se eu optar fazer um tratamento de tosse variante asma, se eu tenho evidência de hiperresponsividade bronca, obstrução e eosinofilia, eu instituo sempre uma dose elevada por um período de 2 a 4 semanas. Então, realmente, a espirometria ela pode ajudar muito em identificar o cluster desses pacientes córtico-responsivos. Aqui, em homenagem a Paulo Perazzo, eu trouxe um trabalho de Palombini, que realmente foi um dos primeiros grupos no Brasil, no mundo, a descrever justamente isso, que para mim leva a desenvolver muita humildade em relação ao tratamento de tosse crônica, porque é uma síndrome que você precisa realmente acompanhar o seu paciente ao longo prazo, criar um vínculo em termos de relação médico-paciente muito forte, porque são condições crônicas. As 3 grandes síndromes, tanto o asma quanto o gotejamento nasal posterior e o refluxo gastroesofágico, são doenças crônicas. É por isso que você, da mesma forma que você não promete cura para um paciente de refluxo, você não promete cura para tosse crônica. O que você deve fazer é entender que, nesses casos, a maioria, mais de 2/3, isso é uma síndrome multifatorial, mas em uma pequena parte dos casos, em torno de 9%, eu posso ter, inclusive, as 3 causas concomitantes no mesmo paciente. Então, o que nós precisamos fazer é avaliar a resposta a esse paciente às nossas condutas e avaliar objetivamente que percentual da tosse é relacionado provavelmente a essas síndromes. Queria chamar a atenção também, a partir do momento que eu me apaixonei por tosse crônica, eu naturalmente me apaixonei pela parte da gastroenterologia, que podia me ajudar a entender um pouco mais esses sintomas. Então, junto com um grupo, com a gastroenterologia, eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte desse grupo. Eu entendi que desmotilidade e sintomas respiratórios, elas estão intimamente relacionadas. E talvez, dentro do refluxo, esse seja o subgrupo mais complexo da gente mudar, porque eles respondem pouco à IBP e também eu tenho pouco benefício de cirurgia, mas eu tenho que entender esse subgrupo. Eu tenho que entender que a desmotilidade esofágica ela está aumentada no grupo com sintomas respiratórios, tosse ou dispneia. Durante a manometria, é interessante, se tiver uma queixa respiratória, que o gastroenterologista ele realize a medida das pressões esofágicas na fase inspiratória também. Então, você pede para o paciente fazer uma inspiração profunda. Geralmente, você vai observar uma redução da pressão esofágica no grupo onde você tem mais tosse e dispneia. Isso levará a um maior gradiente entre as pressões intragástricas e intraesofágicas durante a inspiração, que é justamente durante esse processo que eu vou ter maior chance de ter um refluxo faringolaríngeo. Nós temos grandes meta-análises já, esse é um exemplo delas, como Carla já mostrou antes, mas o mais importante essa meta-análise foi publicada no CHEST em 2013, foram 8 estudos com IBP1, com ranitidina, mas eu acredito que eles conseguiram representar bastante nesse diagrama, de maneira bastante elegante, o nosso dilema na prática clínica. O efeito terapêutico dos IBPs, ele realmente é variável e nós precisamos entender, ter a humildade de entender isso. Como eu estou mostrando para vocês,
Aqui nós temos os pacientes nos círculos azuis e rosa, que são que têm refluxo esofágico ácido, e esses pacientes aqui, eles não têm refluxo esofágico ácido. Então, vocês vejam que o ganho terapêutico ocorre justamente nos subgrupos que têm presença de dispepsia e de refluxo ácido esofágico. Então, a chave é justamente identificar dentro dos pacientes que têm a doença do refluxo gastroesofágico qual é o subgrupo responsível a IBPs. E as mensagens que eu tenho entre refluxo e tosse é que nós precisamos realmente tratar esses pacientes, mas é fundamental alinhar, ajustar as expectativas do paciente à resposta esperada do seu tratamento. Então, você precisa ter a hombridade, a clareza de dizer para esse paciente, quando você trata refluxo com tosse, as respostas são muito variáveis, que variam de 12,5% a 35%. O benefício esperado, ele é modesto no refluxo ácido, ele não é significativo no refluxo não ácido. E com isso, a impedância pode ajudar bastante nesse caso. Que é improvável uma resposta terapêutica na urgência de dispepsia. Na verdade, é melhor reformular isso. O paciente com dispepsia ativa, ele tem uma chance de responder muito melhor a IBPs. Porque os IBPs, eles elevam o pH, mas eles não reduzem o volume do refluxo. Daí, a mensagem de Carla ser tão importante, que, para mim, não existe tratamento do refluxo só medicamentoso. É um pacto com o paciente de implementação de medidas comportamentais. Talvez para a tosse seja menos, mas para a dispneia isso é fundamental. E a impedância pH-metria tem um valor preditivo negativo elevado, por isso que eu acho fundamental esse exame. Justamente, se você tem uma impedância pH-metria negativa, é improvável que o refluxo seja relacionado ao reflexo de tosse. E também ajuda a entender o cluster de pacientes com maior benefício da cirurgia. Isso eu vejo na prática clínica mesmo. Alguns pacientes pouco responsivos a IBP, mas continuam com refluxos não ácido e podem se beneficiar de processos cirúrgicos. E eu queria terminar minha conversa conversando com vocês sobre os moduladores da tosse, sobre a minha experiência clínica. Eles devem ser utilizados quando nós afastamos doença, e quando afastamos doença, nós temos que afastar tosse variante asma, temos que afastar gotejamento nasal posterior, refluxo, todas as causas menos frequentes e todas as etiologias relacionadas a isso, e eu tenho que identificar o grupo onde eu tenho mais uma hiperresponsividade laríngea. Então, é muito importante a gente conversar sobre moduladores neste cenário. E a primeira coisa que eu tento, uma vez que o paciente tem crosse crônico, eu afastei todas as outras causas, é importante a gente entender que 50% desses pacientes representam uma resposta rápida e incontestável ao opioide. Isso não quer dizer que eu devo pegar um paciente que está tossindo há 3 semanas e dar opioide, porque ele pode ter uma tuberculose, por exemplo. Mas, assim, é muito importante. E a diretriz europeia de 2020, ela orienta que a gente use morfina de 5 a 10 miligramas 2 vezes ao dia para tosse crônica refratária. A codeína seria a segunda opção. A morfina, a gente tem algumas dificuldades em termos de receituário de prescrição, mas ela tem uma resposta melhor realmente do que a codeína, tá certo? E a gabapentina, quando nós pensamos assim, realmente existe essa resposta de até 75%, mas na minha experiência as doses são muito mais elevadas. Eu tenho que chegar à dose de 900 miligramas, muitas vezes, para ter uma resposta significativa. Isso gera uma série de efeitos adversos. Eu posso ter também boas respostas com pregabalina. Eu opto por essa droga quando o paciente também tem alguma causa de dor crônica. E eu posso também, entendeu? Tem boas respostas com os novos inibidores da P2X3 que ainda não chegaram no mercado. Então, com isso, eu agradeço novamente a atenção de vocês, meu tempo, e me coloco à disposição para discussão. Muito obrigado. Realmente, essa evolução que nós temos conseguido, a integração, a interface, a ponte entre o pneumo, o otorrino e o gastro. Formamos uma confraria. Eu acho que isso a gente pode reproduzir para muitos lugares, assim, a experiência positiva para o paciente, que é o nosso maior objetivo, é como o nosso paciente tem resposta terapêutica fabulosa com tudo isso. Tá bom? Mas vamos rápido para o debate.
A arena está pronta. Eu chamo a doutora Márcia, nossa querida gastroenterologista de Salvador. Tá? A Márcia, ela veio da Escola Paulista de Medicina, mas hoje ela atua como coordenadora do CBE e é uma clínica de gastro de Salvador de extremo renome. Tá? Ela é fellow do Hospital Eduard, lá de França, e Márcia tem uma extrema experiência em motilidade. Márcia, eu gostaria que você debatesse um pouco com Paulo Perazzo, que é nosso otorrino. Eu gostaria de divulgar mais dele. O que ele tem a nos oferecer mais? Tá? Contigo, meu amigo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à NAFAD pelo convite, especialmente a Fábio, esse querido amigo. Parabenizo aos professores, as aulas maravilhosas, muito bem explicativas, deixaram algumas dúvidas, e aí está aí para a gente perguntar, né? É um tema bem polêmico, né? Já de décadas, isso a gente já sabe, controverso, né? Tosse e refluxo é esse tema que a gente tem sempre essas questões a fazer, mas, enfim, corresponde aproximadamente o quê? 20, 25% dos pacientes que entram no nosso consultório, né, doutor Paulo? E muitos deles, a maioria, diria, vem muito do otorrino, né? Doutora, vem para identificar minha tosse e tal, e aí o que a gente faz? Nós, como gastro em si, a gente começa a perguntar, e eu acho que é o papel mais importante nisso tudo, é identificar e estudar a doença do refluxo. Tem doença do refluxo? Vamos atrás. Por quê? Porque a partir daí a gente vai tratar o que é mais importante, diria, né? Como já foi falado também por vocês, a doença do refluxo. Então, o paciente que começa o tratamento, 3 semanas, com tudo que ele tem direito, 6 semanas, e aí a gente tem uma melhora significante dos sintomas dispépticos, do refluxo em si. Mas o paciente não melhora da tosse, doutor Paulo. E aí? O que o senhor pode nos ajudar? Como é que a gente vai abordar melhor esse paciente aí? Ele está bem do refluxo, mas essa tosse, doutor, ainda continua com tosse. O que o senhor pode nos ajudar? Perfeito. Eu acho que o que a gente mais pode ajudar não é na comprovação da doença do refluxo, porque a comprovação e a certeza da doença do refluxo, inclusive, ela vem evoluindo, né? Eu sou do tempo que só se fazia, o gastro só fazia endoscopia digestiva, o paciente era uma esofagite não erosiva, e esse paciente ele devolvia para o otorrino dizendo, não, isso não era refluxo. Então, como eu sou madurinho, eu sou desde essa época. Depois houve uma evolução da gastroenterologia e vem a pH-metria tradicional, que também tinha uma zona escura que o paciente não dava um refluxo ácido e dizia, olha, não tem também refluxo. Aí, olha como a medicina é bonita, porque a sua evolução vai nos respondendo essas nuvens negras. Estamos vivendo, inclusive, uma enorme agora com o Covid, né? Estamos num mar de desconhecimento muito grande e caiu na boca do povo, vamos dizer assim, esse debate infrutífero, em vez de estar única e exclusivamente nos médicos. Mas voltando ao refluxo, então, esse paciente que vem de vocês, que foi tratado do refluxo e continua tossindo, eu tenho que melhorar, se eu não fiz ainda, se é um paciente virgem que veio do gastro, não passou no otorrino, o que eu preciso melhorar com ele é a videolaringoscopia. Então, dentro da videolaringoscopia, eu não quero fazer o diagnóstico de refluxo, mas eu quero fazer se ele tem alguma alteração videolaringoscópica. Por exemplo, como eu tenho uma longa jornada aí, né, de medicina, de vida, eu posso citar exemplo. Então, um deles é um paciente, que eu acabei de falar da tuberculose, mas tem um outro. Eu tenho um paciente que tinha um tumor raro de laringe, e ele estava sendo tratado de tosse sem ver a laringe. E esse tumor era pedunculado, né? Era um tumor pedunculado, não era um carcinoma de laringe, não era, afortunadamente para esse paciente, não era uma coisa maligna. Então, eu pude ajudar nesse paciente. Então, eu acho que a primeira coisa que o otorrino deve fazer é o seguinte, eu volto a dizer, quem tosse é a laringe, tem que ver a laringe. A segunda coisa é examinar bem o nariz, né? Eu tenho que afastar se esse paciente tem alguma doença rinocinusal. Até corpo estranho, eu já fiz diagnóstico, dando tosse, porque é quase um quadro inflamatório endonasal, e esse paciente gotejava e ele tossia.
tá? E ele caminhava, ele passou meses, foi exatamente aquele slide de um trabalho que eu mostrei, mostrando que ele foi em diversos especialistas, então 4, 5. Então, eu acho que o nosso papel do otorrino é um exame bastante minucioso nesse paciente de tosse crônica, da cavidade nasal, dos seios paranasais e da laringe. E quando eu falo laringe, não é só prega vocal, é laringe, supraglote e também, se você tiver acesso, puder descer um pouquinho, até a gente consegue fazer, descer e ir até a cricóide, ver o que está se passando na subglote. Às vezes, dependendo do paciente, se você anestesiando bem, você pode enxergar até um pouquinho também da traqueia. Então, eu acho que o papel nosso seria esse aí, ajudando vocês a saber que não tem causas otorrinolaringológicas levando à tosse crônica. Ok, Paulo. Se você fala que não tem causa otorrino, Paulo, nós temos aqui um grande historiador, que é o professor Viebig, é o nosso presidente da Sociedade de Motilidade. Ele conta histórias da motilidade ao longo do tempo, também um entusiasta da neuromodulação. Eu sou apaixonado por isso, e Ricardo estuda muito isso, como modular a tosse. Eu vou chamar Ricardo Viebig, traga para a gente a interface de vocês no que a gente pode modular essa tosse, paciente que muitas vezes não tem um diagnóstico tão bem formado, não responde, e como vocês poderiam dizer como a gente pode melhorar isso daí. Professor Viebig, chamo para a arena, por favor. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, diante de colegas entusiastas e de visão muito importantes dentro de cada área de atuação, né? Historiadora, porque eu sou mais velho, é isso? Ou porque faço parte da história já, sei lá eu. Né? De qualquer forma, é assim. A história, na verdade, do ovo e da galinha, realmente é mais antiga do que eu, graças a Deus, e ela transmite a ideia que, puxa vida, eu tenho 40 anos de formado, 30 anos de motilidade digestiva em tempo integral, e o ovo e a galinha continuam de pé, né? Firmes na discussão, e vão surgindo pequenos aspectos na melhora do diagnóstico, na melhora da percepção, né? Acho que a multidisciplinaridade do tratamento é importante na convicção pessoal, não só do colega, como também do paciente, né? E isso daí já é o primeiro grande neuromodulador, né? É o fato da percepção que esse colega possa ter, que, na verdade, ele precisa de apoio de outros especialistas, né? Isso reafirma a dificuldade que é tratar esse tipo de situação. É muito importante. 2, acho que a sensibilidade que você vai ter no uso de terapêuticas, né, ela precisa ser muito bem trabalhada, e a experiência que cada um tem no uso dessas substâncias, né? O uso de inibidor é muito frequente, é quase que automedicação, né, para muita gente, né? E o uso de outras drogas, elas já são complicadas, elas dependem de acesso à medicação, de acesso à prescrição, né? E a convicção que realmente, às vezes, você precisa, como em qualquer doença crônica, você precisa ter um projeto de tratamento junto com o paciente. Um acordo com ele de que não é uma simples dor de cabeça que você vai tomar um analgésico e vai passar. Isso eu acho que é a parte mais importante. Eu não sei até que ponto, por exemplo, o Ricardo pode ter recebido alguma vez um paciente com refluxo, né, e falou: olha, eu vim aqui porque o gastro me mandou para cuidar da minha tosse. Me ajuda, doutor Ricardo. Ou seja, parece que o gastro desistiu da ideia.
A mesma coisa pode ocorrer para o otorrino, né? E quando, na verdade, você está querendo reforçar a importância desse tratamento. Eu entendo assim, Fábio, é um tratamento que não é só multidisciplinar, especificamente. Não, vamos chamar dos especialistas. Não. É preciso ter, inclusive, um trato de troca de informações e troca de confiança, né? Muitas vezes o que a gente vê é o contrário, chega no gastro e fala, o que o otorrino falou não serve. Ou, ao contrário, né? O otorrino falou, não, isso não é refluxo, isso aí é só uma rinite posterior, alguma coisa assim. Então, é preciso ter uma troca positiva de informação e aí é que começa o tratamento. Acho que a primeira coisa é essa afirmação. Eu não sei se o Ricardo concorda comigo, mas é por esse lado aí. Que chega nele, eu acho que dificilmente chega um paciente falando, eu tenho refluxo, vim me tratar com o senhor. Ele pega geralmente a parte, vamos assim, a casca grossa do pepino para descascar. É isso? Eu acho que o Dr. Viebig tocou em pontos chaves. Em primeiro lugar, nós precisamos de reforço positivo entre as especialidades, reforçando as condutas, porque são doenças crônicas, são pacientes que já muitas vezes eles vêm de uma longa estrada com sintomas, e isso precisa mesmo que você tenha uma confiança e um reforço positivo entre as especialidades. Tem 2 pontos em neuromodulação que eu acho que são importantes. O primeiro é timing. Você tem que introduzir a neuromodulação quando você entende que as doenças desencadeantes estão controladas, na minha opinião, senão você termina indo e voltando, tem efeitos colaterais, e você fica dando um passo para frente e 2 passos para trás. Então, eu não aconselho que vocês utilizem tratamento de doença objetiva, por exemplo, IBP, junto com neuromodulação ao mesmo tempo, porque no final das contas você perde parâmetros objetivos do que realmente o paciente respondeu, tá certo? E o segundo ponto é que eu realmente acho que a modulação que você tem com opioide é a mais fácil de você mexer, principalmente com morfina, mas com codeína também, porque os opioides são potentes moduladores de receptores centrais. Então, se você já controlou as causas periféricas, fica mais fácil você trabalhar com um inibidor central, que você pode tatear a dose como opioide, seja codeína ou morfina, tá certo? E a verdade na prática clínica é essa mesmo, 50% dos pacientes eles respondem e você naturalmente já consegue identificar um cluster de respondedor quando esse paciente agudiza o quadro. O único erro que pode acontecer com opioide é você tratar com opioide e inibir centralmente uma tosse aguda ou subaguda sem diagnóstico. Isso é realmente muito, muito temeroso. E quando você utiliza a gabapentina funciona mesmo. Sendo que dificilmente ela funciona com doses muito baixas e você precisa fazer esse aumento incremental da dose. Então, é muito importante manter o paciente motivado nesse tratamento, alinhar as expectativas com realidade e dizer realmente que muito provavelmente quando esse paciente, quando ele vai ter resposta é depois de 20 dias após o aumento da dose. E outro problema da gabapentina é que quando você reduz a dose, o paciente volta a tossir de novo, porque é um efeito da medicação. Então, é muito importante a gente entender que tosse crônica, especialmente com uma modulação, é um casamento com o paciente. Perfeito, Ricardo, perfeito. Nesse sentido, eu gostaria só de trazer um pouco mais. Muitas pacientes vêm para a gente, às vezes, com a tentativa de uma dose só do IBP, muitas vezes várias tentativas com doses de demanda e não consegue ter uma luz tão completa de como tratar. Gostaria de chamar para a nossa arena o professor o Vitório, ele é professor da Unifesp. Vitório tem ampla experiência no tratamento clínico da doença do refluxo. Vitório, uma breve apresentação, sobre como o IBP deve ser usado, em qual a dosagem que deve ser usado, o tempo que deve ser usado e como você pode utilizar a impedância, pH-metria da doutora Carla para você poder modular o uso desse IBP. Por favor, Vitório. Bom, obrigado pelo convite.
Cada vez mais que eu estudo, eu respeito essa doença. Essa doença é multifatorial, é impressionante. O IBP, né, ele foi uma revolução em termos de tratamento, porque ele é bem efetivo a tudo que já houvera sido. A gente tem 4 gerações, né? As outras gerações que vieram, na verdade, são derivados, né, de uma molécula racêmica. Os IBPs, eles são, na verdade, 2 unidades numa molécula. Então, o que veio depois, como o esomeprazol, dexlansoprazol e o pantoprazol magnésico, eles são uma dessas 2 unidades, né? Então, o que importa é assim, a gente atinge o platô. Isso é muito interessante, porque, embora possa ser usado de demanda, o IBP ele atinge o platô do quanto ele vai, né? Ele é uma sigmoídia. Então, ele atinge o platô entre o 3º e o 5º dia, e eventualmente depois disso daí. E ele vai fazer isso com 66%. Quando ele atinge o platô, ele pega 66% das enzimas. Então, sobra alguma coisa, mesmo porque tem que sobrar, porque a gente tem que digerir algum alimento, né? Então, o que acontece é que a política de você dobrar a dose, por exemplo, se não está tendo uma resposta completa, se não tem resposta nenhuma, provavelmente não vai ajudar. Mas se você não tem uma resposta completa, você pode dobrar a dose, né, com o mesmo. Só que você não deve dobrar a dose junto com o que você deu antes, né? Então, se você deu, por exemplo, 30 minutos antes do desjejum, você não vai dar as 2 cápsulas juntas. Se você quer realmente aumentar a inibição, você tem que dar no jantar, antes do jantar. Você tem que separar as doses. Você vai ter um ganho de 66%, você vai para 80% de bloqueio. Pode ser 76%, 10% a 14%. É muito? Não é muito, mas às vezes é o bastante para aquele paciente. Então, vale a pena tentar, porque ele já está com essa medicação, né? Já comprou, senão você parte para outra. Se você parte para outra, a priori, se você o tipo, né, do citocromo, eles são muito parecidos para todas, menos um omeprazol. O omeprazol é o 3,4-A, o principal, e os outros são o 2C19. Então, você teria que trocar ou o que tem para o omeprazol ou o omeprazol para os outros. Por causa do metabolismo, por exemplo, se você pensa em alguma outra coisa de mais rápido, né? Mas, assim, a gente vê na prática, sabendo disso, mas na prática, às vezes, você troca de um para outro dentro do mesmo citocromo e para o paciente resolve. Essa história do paciente, se resolveu, ele vai gostar, fica por isso mesmo, né? Uma outra coisa que a Carla disse, que eu também quero fazer uma pergunta para ela, mas ela é muito feliz em dizer que, assim, você não reduz o volume do refluxo, ele é o mesmo, né? E, na verdade, até o número de refluxo é o mesmo. A gente não trata a causa, nós estamos tratando consequência. E você deixa de ter um refluxo ácido para ter um refluxo não ácido. O que a gente vai ganhar com isso, não sei. Proximamente, o epitélio é mais sensível. Será que a gente não está trocando o tipo de refluxo? Acho que é um trabalho para fazer, né? Não sei bem isso daí. Agora, de qualquer forma, não respondendo ao refluxo,
mesmo parcialmente, se você troca ou não troca, eu acho que é imperativo, a gente sempre pensa em refluxo em pH. Então, é imperativo fazer, não só trocar, mas eu sempre faria um estudo do pH. E melhor ainda, se for impedância, pH-metria, porque eventualmente a gente sempre entende que seja ácido, mas pode ser não ácido, conforme a própria Carla falou, né? Você tem uma suspeita, você trata aquilo, mas pode ser não ácido. Então, acho que esses exames a gente devia ser menos, tratar menos em termos de o que eu acho que é. Eu estou respeitando muito essa doença, então eu entendo que a gente deve fazer exames, por exemplo, impedância pH-metria ou a manometria de alta resolução, porque a doença tem um comportamento errático. Eu já não penso nessa doença como eu pensava 10 anos atrás. Ela não é o que a gente pensou que o IBP ia resolver, ele não está resolvendo, ele está mostrando que a doença é multifacetada. Então, é preciso a gente investigar mais e mais profundamente no doente, né? E uma coisa que o Ricardo falou, que eu achei interessante, a gente sempre pensa no pH, no refluxo, mas ele falou da motilidade esofágica. Então, eu queria também ter um tempo para perguntar para a nossa Carla como é que é essa motilidade na tosse. Então, Vitório, na verdade, assim, nós quando pensamos a tendência atual é que a gente trate a doença do refluxo de forma individualizada para cada paciente, e a grande pergunta é qual é o principal sintoma, o que mais incomoda o paciente. No que diz respeito, por exemplo, à tosse, se esse paciente o que mais incomoda o paciente é a tosse, nós vamos tentar fazer esse diagnóstico da forma mais completa possível. E aí, sim, a gente vai incluir a investigação com a manometria esofágica, de preferência a manometria esofágica de alta resolução, que vai permitir a gente avaliar se esse paciente tem uma alteração motora do corpo esofágico, chamadas dismotilidades, né? E aí, em torno de mais ou menos 30% dos pacientes com tosse têm associação com essas alterações motoras do corpo esofágico. As dismotilidades mais frequentes que a gente observa relacionadas à doença do refluxo são as de hipomotilidade. Então, a gente tem aí a motilidade esofagiana ineficaz, as alterações de ausência de contratilidade, mas também a gente pode ter alterações como, por exemplo, o esôfago hipercontrátil. Então, é importante a manometria de alta resolução para ajudar a gente nesse diagnóstico a mais, né? Nesse outro aspecto. Com relação à impedância pH, a impedância pH ela tem que sempre ser realizada perguntando qual é o nosso objetivo. O meu objetivo é saber se esse paciente tem doença do refluxo, então esse paciente precisa fazer uma impedância pH-metria sem o uso do IBP, porque eu tenho dúvida, eu ainda não sei se ele tem doença do refluxo ou não. Já quando eu já tenho esse diagnóstico da doença do refluxo documentada, seja pela alteração endoscópica, seja por uma pH-metria ou uma impedância pH-metria sem IBP, e esse paciente é submetido a um tratamento e ele tem uma resposta parcial de melhora com relação a essa tosse, ou não tem uma resposta boa com relação, não melhora de forma alguma, a gente começa a pensar em refratariedade. Quando a nossa pergunta é sobre refratariedade, então esse paciente precisa ser investigado com a impedância pH-metria em uso do IBP, porque daí eu consigo ter algumas respostas que eu não tenho só com a pH-metria. Então, eu consigo definir se esse paciente tem refluxo não ácido, se o IBP está fazendo a inibição adequada, se esse paciente tem refluxo não ácido com o uso do IBP, e se esse refluxo não ácido pode estar associado ou não a esse sintoma de tosse que esse paciente persiste, né? E, além do que, nós também podemos fazer o diagnóstico relativo à hipersensibilidade. Então, você vê que foi avançando em todas as áreas, eu fico super feliz que
ao invés de nós estarmos jogando os pacientes de um consultório para outro, nós estamos sentando e conversando juntos e aprendendo juntos em benefício do paciente e em benefício de uma melhor qualidade de vida e de tentar resolver melhor essa tosse que é tão difícil às vezes de resolver. Ok, Carlinha, pelo adiantar da hora, agora a gente vai acelerar. Vamos para o flight, algo bate-bola o tempo todo. Professor Galvão, está aí comigo? Vamos lá, Galvão. Fábio, você não vai falar nada, porque agora eu vou dar a preferência para os nossos internautas, porque eles estão ávidos aqui. Vamos lá, Galvão. Pode ser? Por favor. Então tá bom. Então eu vou soltar aqui nossos internautas. Olha, Carlinha, é o seguinte, uma pergunta que eu botei aqui junto, 3, é a Patrícia Próspero, a Eltia e a Daniele Sampaio, é mais ou menos o mesmo tema. Então, assim, qual é a sua experiência clínica, Carla, com os neuromoduladores? E, assim, a Daniele até perguntou um pouquinho mais. Esse nome, assim, bonito, gabapentina, é isso mesmo? Dose, início, máxima, tempo de uso, dá para suspender algum tempo? O Maurício Bravinho, outro monstro ali da motilidade, da gastroenterologia brasileira, ajudou isso no chat, mas queria ver se você falava também para a gente. E é isso aí. Essa primeira pergunta para você, Carla. Rapidinho, não enrola, que a gente tem mais para vocês. Não vou enrolar. Eu acho que, assim, primeiro que eu acho que Maurício Bravinho realmente um monstro, né? Só gratidão a ele por tudo, por todo o aprendizado que eu tenho com relação a ele. É um melhor em doença do refluxo, um grande estudioso. E assim, eu acho que eu não tenho que responder isso. Praticamente o Ricardo já respondeu. Porque, na verdade, nós gastroenterologistas estamos começando a nossa experiência com neuromodulação. Os pneumos já têm uma experiência muito maior, então, muitas vezes, a gente lê os artigos e as revisões, e o que a gente observa falando muito da gabapentina, mas você vê, eu concordo em gênero, número e grau, a gente ouviu hoje o Ricardo falando sobre opioides, que é uma coisa que a gente, às vezes, não ouve muito falando, né, e que a gente não tem tanta experiência assim. Então, acho que a gente tem muito que aprender. A gabapentina, ela tem que ser iniciada de forma gradativa, lenta, e como o Ricardo mesmo disse, ela precisa ser iniciada no momento certo, para ser bem avaliada, e o ideal é que não fique nesse vai e vem, né? A dose que a gente pode iniciar normalmente é essa, de 150 miligramas de 12 em 12 horas, podendo passar, e normalmente você tem uma resposta melhor só daí um bom tempo, que é o que ele propôs aí, em torno de mais ou menos 20 dias, quando você atinge uma dose maior, e existe uma tentativa de adaptação a esses efeitos colaterais. É isso. Obrigado, Carla. Agora eu tenho uma pergunta para o meu amigo pessoal, Paulo Perazzo. Paulo Perazzo, em inglês, você que gosta muito e fala muito bem. É tipo assim, ó. Brace for Impact. Preparado? Yes. Então vai. Então, assim, a pergunta é do Alexandre Anéfalos, que é muito, muito própria. O Alexandre pergunta o seguinte, Paulo: ainda é patente encaminhamento otorrinolaringológico que quando vocês fazem, ele falou aqui da a nasofibro, mas eu sei que você faz nasovídeo de alta resolução, quando você tem achados inespecíficos, ainda vale a pena encaminhar ou para o gastro ou para o pneumo, como se fosse refluxo faringolaríngeo? Isso. Eu acho que é fundamental. Eu parei de botar, por exemplo, há muito tempo atrás, é uma crítica que eu faço até para nós otorrinos, mas é uma coisa do passado, que o indivíduo botava lá, na conclusão do laudo de uma videolaringoscopia, doença do refluxo. E eu falo nas minhas aulas, dentro da minha área da otorrina, não escreva isso. Escreva essa palavrinha mágica de presunção, suspeita. E se você quer ter um diagnóstico de certeza, você precisa encaminhar um gastro da sua confiança. Esse conflito é histórico, é o que eu estou dizendo a você lá atrás, desde a época da endoscopia, que somente 30% dos pacientes tinham uma positividade. Então, eu continuo encaminhando. Agora, nós não podemos encaminhar todo paciente que chega com suspeita de refluxo faringolaríngeo para o gastro. É impossível, senão a gente não tem nem volume
né? E se você imaginar que a pH-metria, que era padrão ouro, não é mais padrão ouro, agora passa a impedância pH-metria. Eu faço uma pergunta: quantos gastos tem esse aparelho no Brasil? Né? Então, o volume seria muito grande. Então, você tem, e está corroborado pela literatura, que você tem esse período, você pode fazer um diagnóstico de presunção. Mas, quando você quer ter um diagnóstico de certeza, são os gastos que devem fazer esse diagnóstico de certeza. Então, isso é uma doença que, se já é difícil para os gastos, como o Vitório muito bem falou, e é um pensamento evolutivo de como achávamos. Eu também fiz pós-graduação na Paulista, você disse que era da Paulista, eu gosto muito do professor Paulo Pontes, que foi meu orientador da tese de doutorado, e ele era do primeiro consenso brasileiro de doença do refluxo, ele estava lá presente. Então, é uma doença que mudou o pensamento. Primeiro, eu adorei essa observação. Eu, como otorrino, faço também uma crítica a nós, médicos. Imaginar que você está tratando a doença do refluxo dando IVP é como tratar a tosse dando dipirona. Você está tratando? Não, você está unicamente mudando o pH do refluxo. Se alguma coisa vai tratar, é com relação a vocês tratarem a desmotilidade ou até algo que a gente não conhece. E a cirurgia em si. Mas, na verdade, a gente só está mudando o pH. E é um conflito logo aí, né, que eu quero agora suscitar de vocês. A gente estuda durante a graduação, e quem lê um pouco sobre a fisiologia, né, do estômago, da digestão e tudo, o que é? Que o pH ácido é importante. Como é que vocês se sentem dando um remédio que vai baixar o pH durante um período longo, quando você está alterando a fisiologia desse paciente? Então, só uma provocação aí para vocês. Brigadão, Paulo. Eu vou passar agora para o Ricardo. Ricardo, é assim, ó. A Maria de Lourdes Garcia está perguntando para a gente assim, dosagem de codeína. Eu lembro que esse negócio é duro de tatear, não tem uma coisa muito aí. Mudou, tem como a gente titular, tem como ser mais objetivo do que era? Eu acho que, na verdade, o que nós temos é que os opioides, eles geram inibição central através de um gradiente dose dependente. Acredito, assim, que não devemos usar menos do que 10 miligramas de codeína, tá certo? E podemos chegar até 30 miligramas. Se você me perguntar, assim, o que eu acho que nós devemos fazer naquele trial inicial para saber se o paciente responde ou não responde, eu dou 30 miligramas de codeína, uma dose. O paciente respondeu 50%, eu sei que ele é respondedor, entendeu? Se ele respondeu mais ou menos, aí eu fico usando para ele mais ou menos de 10 a 15 miligramas, 3 ou 4 vezes ao dia, de acordo com a demanda, mas eu acredito que para saber se o paciente responde ou não, é interessante usar a dose de codeína de 30 miligramas. Mas existe um gradiente de dose-resposta, não é que você precisa usar uma dose tão alta sempre. O paciente que responde, ele responde até desde doses bem baixas de codeína mesmo. Mas a diretriz europeia, ela sugere que você entre com 5 a 10 miligramas de morfina. Moderador? Opa, manda. Posso aproveitar o gancho e perguntar a Ricardo? Ricardo, eu não tenho, obviamente, uma experiência grande com neuromoduladores, como Carla falou, os pneus já fazem isso há mais tempo. Mas eu vejo os problemas do neuromodulador. Quando você fala em dar opioide, o que a gente observa são os efeitos colaterais. Um deles é a xerostomia. A gente observa muito, o paciente vem que está usando opioide e não aguenta a boca seca. Então, como você está usando uma droga que, se você para, e a gabapentina idem, pior, a gabapentina dá, não sei se eu tenho uma microexperiência, porque é um paciente que foi irradiado da laringe, por isso eu não encaminhei nem para o gastroenterologista, era uma causa laríngea, ele tinha tido um câncer de laringe na técnica anterior até do MRT, da radioterapia, e esse paciente ficou sequelado com uma tosse crônica. Então, eu usei a gabapentina. Mas eu me assustei com os efeitos colaterais, porque eu fui exatamente subir na dose, fui pesquisar na época tal, e vi a dose. E esse paciente tinha alucinação, não é? Ele tinha alucinações, via o menino subindo no telhado, uma série de coisas assim. Ele dizia, pô, doutor, eu estou sem tosse, mas estão dizendo que eu pirei, né? Então, eu pergunto a você, como é que a gente consegue dar esse balanço de você usar uma droga? Como é que você modula para achar essa droga, essa dose ideal? Porque vai ser muito importante para diminuir o efeito colateral, ou seja, a mínima dose necessária.
Outra perguntinha, desculpe, perguntar o gancho. Quando você é convencido de que você precisa usar um neuromodulador? Porque, de novo, se você não tiver um diagnóstico e essa tosse crônica for idiopática, você está correndo o risco de mascarar algum outro quadro. Então, quais esses dois momentos aí? De maneira bem objetiva, Paulo, assim, eu acho que os efeitos adversos são dose dependente, entendeu? Com a gabapentina, eu acho que a maioria dos pacientes tolera bem 300 miligramas de dia, e a partir de 600, 900 miligramas de dia, nós começamos a ter muita vertigem, muita tontura, tem que ficar atento à hiponatremia, entendeu? Xerostomia também incomoda bastante nesses pacientes, e eu já tive alucinações, outros efeitos com baclofeno, por exemplo. E com os opioides, os principais efeitos adversos são obstipação, prurido, tá certo? E basicamente obstipação e prurido é o mais comum nesses casos. Todos eles são dose dependentes. Eu acho que a melhor maneira de avaliar isso é explicar para o paciente muito bem quais são os efeitos adversos e subindo a dose quando necessário, muito lentamente, e deixar primeiro talvez uns 15, 20 dias antes de fazer um acréscimo de dose, tá bom? O momento de usar imunomoduladores, na minha opinião, tá certo? Eu uso muito pouco imunomoduladores, tá certo? Mas é quando eu tenho certeza que eu já tratei tudo que é estímulo, tudo que é doença, e o que ficou é hiperresponsividade laríngea, entendeu? Esse é o momento. Isso pode diferenciar muito de acordo com a investigação que você fizer. Eu passo a bola agora para Galvão. Beleza, eu vou fazer essa última aqui. Eu peço desculpa ao pessoal que eu não consegui pegar, mas acho que pegou bastante. Eu estou juntando aqui as perguntas do Gelson Arendi, eu estou juntando a pergunta do Eduardo Kuchel, estou juntando também aqui a pergunta da Maria de Lourdes Garcia. É o seguinte, né? Refluxo fracamente ácido versus tosse. Não para aí não, viu? É para todo o painel aí. Papel da pH-metria tradicional para tosse. Ainda tem espaço, tem que fazer impedância o pH. E também, se vocês pudessem ajudar a gente, que ficou com essa pergunta também, a manometria de alta resolução, ela realmente ajuda na perspectiva de tosse e refluxo. Eu deixo aí para vocês, se Fábio quiser dirigir as perguntas, mas eu acho que para falar, tira do peito, fala aí para a gente, porque isso aí é importante, e depois que a gente acabar aqui, Fábio finaliza. Ô, chefe, 30 segundos para cada um deles. Ok, tá bom então. Então, tá, você diz quem fala o quê? Pronto. Carla, primeiro, 30 segundos. Manometria de alta resolução, você consegue avaliar melhor as dismotilidades esofágicas, avaliar melhor a MEI, você consegue fazer testes provocativos para avaliar a presença de reserva contrátil, e associada à impedância pH-metria ou a pH-metria, você consegue determinar se essa alteração motora está relacionada a uma doença do refluxo gastroesofágico. Então, as duas coisas estão juntas. Na minha opinião, tosse é igual a impedância pH-metria. Quando você realiza só a pH-metria, você consegue ajudar o paciente, em parte, mas você tem algumas respostas que ficam sem ser dadas, em especial essa questão da refratariedade. Então, eu acho que a impedância pH-metria se impõe. O problema é só a disponibilidade no nosso meio e o custo do exame ainda. É isso, infelizmente. Ok, então, fechando como mensagem, se tivermos tosse, se tivermos refratariedade, impedâncio, mais indicado o paciente. Quando não tem acesso, vamos partir pelo menos para a pH-metria, ok? Então, pH-metria de 2 canais, a gente está tirando um pouquinho do nosso acervo, ok? Pronto. Márcia, 30 segundos. Você já tem experiência com alginato? Você acha que o alginato pode nos ajudar? Bate bola. Márcia? Som. Oi, agora foi. Acho que tem seu lugar, sim. Alguns pacientes melhoram com o cobrir da mucosa, né, com a utilização do alginato que fica na camada, no fundo do estômago, e isso melhora muito, né? Esses pacientes, sobretudo, que também têm esse refluxo alto. Isso melhora muito, e tem esse refluxo misto também.
Ok, muito obrigado, Márcia. Via Big, está comigo aí? Via Big, eu tenho uma dúvida rápido para você. Baclofeno, poderíamos pensar em utilizar? Até pode, né? Embora o distúrbio primário não seja motor, né? A gente pode ser que tenha um distúrbio motor, mas aí o diagnóstico tem que ser antes. A manometria de alta resolução vai te ajudar. Só para dar um ovo à galinha, e agora vem o pintinho. Opioide altera a função esofágica. Então, não sei até que ponto a quantidade de opioides que se fornece ao paciente, se ele tiver um refluxo, vai piorar a sua resposta ao refluxo, como ele vai se livrar daquele refluxo. Então, uma vírgula, né? Porque é muito complicado. Esses pacientes, essa é a mensagem, é muito complicado. Baclofen é ótimo para quem não tem efeito colateral, funciona para quem tem distúrbio motor hipertônico, ótimo. Mas, né, precisamos ver como é que a coisa vai. Ok, professor, muito obrigado. Pegando esse gancho, vou chamar Ricardo, que o grande detalhe hoje da neuromodulação. Você acha, Ricardo, dentro tudo que você já passou pela pneumologia, em seus cursos, congressos, ainda tem espaço para o pneumologista liberar um paciente para ir para uma cirurgia? Pergunta do nosso Fernando aqui. Uma cirurgia que uma cirurgia anti-refluxo. Eu acredito que, assim, o pneumologista ele pode ajudar em quantificar a tosse, na verdade, antes e depois da cirurgia, e no planejamento também. Eu acho que é nisso que a impedância pH-metria me ajuda mais nesse processo. Entender se eu tenho pelo menos fenômenos majoritários onde refluxo não ácido, não tratado por IBP, deflagra tosse, tá certo? E se esse paciente realmente tem alguma coisa mecânica, alguma coisa estrutural, ou não aderente a medidas estruturais. Eu acredito que sim, num planejamento, mas essa decisão é claramente multidisciplinar. Muito obrigado. Isso é ter certeza de ter um grande pneumologista ao seu lado, né? Deu a resposta de um gastro. Muito obrigado, meu querido. Tá. Vou chamar o querido Vitório. Não, primeiro Paulo Perazzo. Paulo Perazzo, qual é a recomendação que a gente deve? 3 pontos para olhar a laringoscopia para servir para o gastro. O que o gastro tem que olhar? 3 pontos só. Durante o exame endoscópico? Na laringoscopia. Na minha. Tá. Então, a primeira coisa que ele tem que olhar é o estado da mucosa. Né? Se essa mucosa está hiperemiada, está congesta, tem graus de sofrimento. A segunda coisa é se esse paciente tem um reflexo no próprio exame, a gente consegue descer o aparelho e tocar na laringe. E você vê se esse paciente, já durante o exame, se ele é hiperresponsivo ou não. E terceiro, a gente é capaz de, olhando o estado do muco desse paciente, se ele é um paciente que hidrata, se ele bebe bastante água ou pouca água, e a gente consegue essa visão geral de uma lesão da prega vocal, da subglote, da subglote. Então, a minha mensagem final para encerrar se você tiver um quadro de tosse crônica, lembre de novo, vou repetir, quem tosse é a laringe. Não trate essa tosse crônica antes de saber o estado do nariz e da laringe. Ok. Vitório, 30 segundos para ti. Todo IBP pode ser comparável para o tratamento da tosse versus doença do refluxo? Você tem, assim, no pantoprazol magnésio, que é a sua especialidade, o uso da dose dobrada, você tem segurança para a manutenção desse paciente? O que acontece é que, assim, em relação aos outros IBPs, nem todo IBP é igual. O que acontece é que ele faz um bloqueio, enquanto os outros IBPs, você tem uns agentes redutores que o corpo ele utiliza para tentar desbloquear essa ligação entre o IBP e a enzima.
Isso acontece naqueles que se ligam, principalmente na enzima, na parte externa dela. O pantoprazol, ele se liga na parte interna e externa. Então, o que acontece? Essa parte interna não os agentes redutores não conseguem desbloquear. Então, realmente, o pantoprazol ele vai até o fim da vida da enzima. Então, ele protege muito por 24 horas. Inclusive, aquilo que se fala no escape noturno. Ele realmente é bom para isso, enquanto outros precisam, eventualmente, que dê uma nova dose. O pantoprazol, ele cobre 24 horas de proteção. Isso é uma coisa da molécula mesmo. Muito obrigado, Vitório. Assim, de forma rápida, pessoal, a gente hoje só passamos dados para vocês importantes. Assim, nós tivemos 1.118 acessos à nossa plataforma, tá? Ficou interagindo com a gente cerca de 700 pessoas o tempo todo, entrando, saindo, interagindo. 188 cidades envolvidas nisso daí. Então, realmente, a proposta de compartilhar experiências e trazer para um debate leve, para poder trazer as pessoas para algo mais prático. Então, realmente, validou. Estamos com um horário adiantado. Eu gostaria de agradecer a Sociedade de Motilidade, que é a nossa casa-mãe, aqui na homenagem ao professor Viebig, tá? Gostaria de agradecer e homenagear o professor Zateca, que está deixando o seu mandato na FBG, que carimbou e nos incentivou para que essa plataforma fosse à frente, que o Décio continue com essa nossa relação de interface com a FBG, tá? A Apsen Farmacêutica, que é uma apoiadora do NAFAD. O NAFAD, além da atividade científica, promove, para aqueles que não conhecem, sistemas de mutirão. Nós vivemos com um lema que é por um bem maior, porque a gente faz acesso à população. O Vitório conhece bem isso. A gente, a cada curso, a gente promove o acesso daquela população a exames com nossos experts. Então, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa noite, tá? Vocês realmente foram fabulosos. Muito, muito obrigado. Essa arena foi extraordinária. Vamos estar gravados. Eu convoco vocês para depois, a gente vai estar mandando, vai ter um acesso ao nosso site, vai ser um portal de interface para isso tudo, tá? Ao grande Guto, que trabalhou com toda essa equipe produzindo isso, junto com a Start Comunicação. E deixo aqui a nossa grande homenagem a toda a motilidade brasileira. Eu acho que a motilidade brasileira tem se transformado, tem se realmente consolidado com uma grande arma no nosso consultório. Esperamos vocês para daqui a 15 dias, dia 9 de julho, vamos trazer a experiência brasileira com a Calásia. Vamos trazer a história, desde a história, que é a história da família Joffre, vamos passar por tratamentos mais avançados, o que a manometria trouxe de conduta para essa nova abordagem e como o tratamento endoscópico está se solidificando. E será que ainda tem espaço para a cirurgia? Vamos trazer isso a um tema muito picante. Eu gostaria de contar com o apoio de todos vocês para que retornassem, tá bom? E vai ser uma semana abençoada, se mantenham protegidos, que a gente volte a se abraçar rapidamente, mas, por enquanto, vamos usar a nossa plataforma para esses grandes encontros, tá bom? Um forte abraço a todos. Se alguém tiver alguma consideração final, por favor. Professor Galvão, encerre, então, a nossa sessão. Nosso chefe, nosso líder, nosso mentor. O que eu tenho para falar, né? A primeira coisa que eu tenho para falar, eu tenho que confessar meu conflito de interesse. Eu tenho um conflito de interesse muito grave para confessar com vocês. Eu sou fã desses caras. Sou fã de vocês que apresentaram hoje. Que negócio espetacular. Quem ficou ligado na nossa aqui, se beneficiou. Eu faço minhas palavras do Artanhan, esse jovem que acompanha a gente, que falou como isso me ajudou no meu consultório. Muito obrigado a vocês. E a gente se vê daqui a 15 dias. Até lá, gente. Tchau. Guto, encerra aí para a gente. Obrigado.